dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kalel e hoje estamos mais um dia no nosso programa de leitura bíblica. Muito obrigado pela sua presença, te convido a pegar a sua água, seu chá, o seu café, sentar aqui comigo e irmos para a nossa leitura de hoje. Hoje é dia 117 da nossa leitura de 365 dias, segunda-feira, e vamos ler 2 Reis do capítulo 18 ao capítulo 19. Mas antes, vamos revisitar o que a gente viu no dia anterior. A gente viu que Israel colhe as consequências de gerações de rebelião, o exílio mostra que o juízo de Deus não falha, as alianças humanas revelam a fragilidade do homem e mesmo em meio à queda, Deus prepara um testemunho de fidelidade para Judá. Isso foi o que nós vimos ontem, então bora para a nossa leitura de hoje. 2 Reis 18, o reinado de Ezequias de Judá. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Ezequias tinha 25 anos de idade. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Segundo exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus o Senhor. Ele destruiu os lugares pagãos de adoração, quebrou as colunas do deus Baal e derrubou os postes da deusa Aserá. Também fez em pedaços a cobra de bronze que Moisés havia feito e que era chamado de Neustã. Até aquela época, o povo de Israel queimava incenso em honra dela. Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel. Judá nunca teve um rei como ele, nem antes nem depois daquela época. Ezequias ficou ligado com o Senhor e nunca desobedeceu a ele, mas guardou cuidadosamente todos os mandamentos que o Senhor Deus tinha dado a Moisés. Por isso o Senhor estava com ele e ele teve sucesso em tudo que fez. Ezequias se revoltou contra o rei da Síria e não quis ser dominado por ele. Venceu os filisteus, invadiu o seu território desde o menor povoado até a maior cidade e atacou a cidade de Gaza e a região ao seu redor. No quarto ano do reinado de Ezequias, que era o sétimo ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, o rei Salmaneser da Síria invadiu Israel e o seu exército cercou a cidade de Samaria. No terceiro ano do cerco, Samaria foi conquistada. Isso aconteceu no sexto ano do reinado de Ezequias, que era o nono ano do reinado de Oséias. O rei da Síria levou os israelitas como prisioneiros para sua terra. Mandou que alguns deles fossem morar na cidade de Halá, outros perto do rio Habor, no distrito de Gozã, e ainda outros na cidade da Média. Essas coisas aconteceram porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o Deus deles, mas quebraram a aliança que o Senhor havia feito com eles e desobedeceram a todas as leis dadas por Moisés, servo do Senhor. Eles não quiseram atender nem obedecer. Os assírios ameaçam Jerusalém. No ano 14 do reinado de Ezequias de Judá, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades de Judá que eram cercadas de muralhas e as conquistou. Ezequias mandou uma mensagem a Senaqueribe que estava em Laquis. A mensagem foi esta: eu errei, por favor, saia do meu país, que eu pagarei tudo que o Senhor exigir. O rei mandou uma resposta dizendo que Ezequias devia mandar 10 quilos de prata e 1.000 quilos de ouro. 10.000 quilos de prata e 1.000 quilos de ouro. Então Ezequias mandou para ele toda a prata do templo e do tesouro do palácio. Ele também arrecadou o ouro das portas, arrancou o ouro das portas do templo e o ouro com que ele mesmo havia revestido os batentes e mandou tudo para Senaqueribe. Mas o rei da Síria mandou de Laquis um exército grande para atacar Ezequias em Jerusalém. O exército era comandado pelos 3 mais altos oficiais. Quando chegaram a Jerusalém, eles ocuparam a estrada onde os tintureiros trabalhavam, perto do canal que traz água do sul de cima. Então os oficiais mandaram chamar o rei Ezequias e 3 autoridades de Judá saíram para falar com eles. Eram Eliaquim, filho de Ilquias, que era o encarregado do palácio, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Azef, que era o conselheiro do rei. Um dos oficiais assírios lhes disse: levem para Ezequias essa mensagem do grande rei, o rei da Síria. Em que você está baseando sua confiança? Você está pensando que as palavras podem tomar o lugar da experiência militar e da força? Quem você pensa que vai ajudá-lo na sua revolta contra o rei da Síria? Você está confiando na ajuda do Egito, mas isso é o mesmo que usar um caniço como bengala. Isso é, ele vai quebrar e furar a sua mão. Assim é o faraó, rei do Egito, para aqueles que confiam nele. Ou por acaso você vai me dizer que confia no Senhor, seu Deus? E não foram os santuários e os altares do Senhor que Ezequias destruiu quando mandou que o povo de Judá e de Jerusalém adorasse somente no altar de Jerusalém? Eu vou fazer um trato com você em nome do rei da Síria.
Eu lhe darei 2.000 cavalos se você puder arranjar homem suficiente para montá-los. Você não poderia vencer nem um oficial assírio menos graduado. E, no entanto, espero que os egípcios lhe mandem carros de guerra e cavalaria. Você pensa que eu ataquei e destruí o seu país sem a ajuda de Deus, o Senhor? Foi Ele mesmo que me mandou atacá-lo e destruí-lo. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao oficial: fala em aramaico, pois nós entendemos. Não fala em hebraico, pois todas as pessoas que estão nas muralhas estão escutando. Ele respondeu: vocês pensam que o rei me mandou dizer todas essas coisas somente para vocês e para o seu rei? Não, não foi só isso. Eu estou falando também com as pessoas que estão sentadas nas muralhas e que terão de comer as suas próprias fezes e beber a sua própria urina. Vocês também vão ver e fazer isso. Então o oficial ficou de pé e gritou em hebraico: escutem o que o grande rei, o rei da Síria, está dizendo a vocês. Ele mandou avisar que não deixe que Ezequias os engane, pois ele não poderá salvá-los. E não deixe que eles convença a confiar em Deus, o Senhor. Não pense que o Senhor os salvará e não deixará que o nosso exército assírio conquiste a cidade de vocês. Não deem atenção a Ezequias, o rei da Síria manda que vocês saiam da cidade e se entreguem. Vocês terão licença para comer uvas das suas próprias parreiras e figos das suas próprias figueiras, e para beber água dos seus próprios poços, até que o rei os leve para morar num país parecido com o de vocês, onde há plantações de uvas para fazer vinho e onde há trigo para fazer pão. É uma terra de oliveiras, azeite e mel. Se fizerem o que ele está mandando, vocês não morrerão, mas viverão. Não deixarei que Ezequias os engane, fazendo vocês pensarem que o Senhor vai salvá-los. Será que os deuses das outras nações as salvaram do rei da Síria? Onde estão agora os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sepharvaim e de Rena e de Iva? Será que os deuses de Samaria salvaram Samaria do meu poder? Quando foi que os deuses de todos esses países os salvaram do nosso rei? O que é então que faz vocês pensarem que o Senhor pode salvar Jerusalém do poder dele? Mas o povo ficou calado de acordo com o rei, com a ordem do rei Ezequias. Eles não disseram nem só uma palavra. Então Eliaquim, Sebna e Joá rasgaram as suas próprias roupas em sinal de tristeza e foram contar ao rei aquilo que o oficial assírio tinha dito. A gente vai poder ver aqui no capítulo 18 que William MacDonald ele faz referência no seu comentário bíblico popular do Antigo Testamento à seguinte informação. No capítulo 18, do versículos 1 ao 6, o texto bíblico dedica mais espaço a Ezequias do que praticamente qualquer outro rei depois de Salomão. Convém lermos os relatos paralelos em 2 Crônicas, do 29 ao 32 e Isaías 36 a 39, a fim de compreender melhor as vitórias políticas e espirituais que ele conquistou por meio de sua fé em Deus. Quando Ezequias subiu ao poder, Judá era praticamente um estado vassalo da Síria. Seu reinado foi um período de grandes reformas e realizou uma campanha contra todas as formas de idolatria e destruiu inclusive os altos e a serpente de bronze mencionada em Números 21. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã, ou literalmente objeto de bronze. No tocante à confiança no Senhor, depois dele não houve nenhum semelhante entre todos os reis de Judá. Josias, por sua vez, foi um dos maiores reis no que se refere ao modo com que expulsou todos os malfeitores da terra. No capítulo 18, do 7 ao 8, a certa altura Ezequias rebelou-se contra o rei da Síria, talvez por causa do sucesso militar na expulsão dos filisteus da terra, desde as atalaias dos vigias, lugares do campo, até a cidade fortificada, que eram os lugares populosos e bem protegidos. O que a gente está vendo aqui, na verdade, resumindo tudo isso, o rei Ezequias ele começou a ter tanto sucesso e tanta conquista militar que isso começou a deixar os povos que dominavam aquela terra com medo. Então, o que eles pensavam? Vamos oprimir esse povo para que ele não se rebele contra nós. Esse é o contexto de fundo disso que a gente está acompanhando aqui. No versículo 5 ao versículo 8 desse mesmo capítulo, a gente pode perceber que Ezequias ele deveria ser um exemplo para nós de como nós deveríamos viver a nossa vida com o Senhor. Vamos reformular esse texto do versículo 5 ao 8 e usar uma persona fictícia, o empresário Lucas, como um exemplo imaginário. Vamos ler esse texto de novo e colocar ele para que isso fosse algo que fosse da nossa realidade de viver e também uma forma como a gente gostaria de se posicionar diante de Deus para Ele falar a respeito de nós? Vamos parafrasear aqui e usar essa persona fictícia. Lucas confiou no Senhor.
o Deus de Israel. No Brasil nunca teve um empresário como ele, nem antes nem depois daquela época. Lucas ficou ligado com o Senhor e nunca desobedeceu a ele, mas guardou cuidadosamente todos os mandamentos que o Senhor Deus tinha dado por meio de Jesus. Por isso, o Senhor estava com ele e ele teve sucesso em tudo que fez. Lucas se revoltou contra os empresários concorrentes porque eles recebiam vantagens políticas através do suborno e usavam mão de obra escrava e não quis se ajuntar a eles. Fez muito dinheiro, dominou o mercado concorrente que explorava a mão de obra escrava e desde o menor concorrente até o maior de cada cidade, Lucas atacou o sistema de mão de obra escrava de corrupção que dominava sobre o Brasil. Basicamente, a gente está vendo que Lucas pode ser eu e você. Assim como Ezequias deveria ser um exemplo para nós, a gente precisa ver na vida dele que isso não foi um simples relato isolado. Isso serve de testemunho para que a gente também se coloque nesse lugar de confiar no Senhor. Vamos para o capítulo 19. O rei pede o conselho de Isaías. Assim que o rei Ezequias ouviu o que eles contaram, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e foi para o templo do Senhor. Ele mandou que Eliaquim, o encarregado do palácio, Sebna, o escrivão e os sacerdotes mais velhos fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles também estavam vestindo roupas de pano grosseiro. A mensagem que o rei mandou entregar a Isaías foi essa: hoje é um dia de sofrimento, nós estamos sendo castigados e estamos envergonhados. Somos como uma mulher que está para dar à luz, mas não tem forças para isso. O rei da Síria nos mandou o chefe do seu exército para insultar o Deus vivo. Que o Senhor, o nosso Deus, escute esse insulto e castigue com o que disse. Portanto, ore a Deus pelas pessoas do nosso povo que ainda estão vivas. Os funcionários do rei Ezequias levaram a mensagem e Isaías mandou a resposta. O Senhor Deus diz que o Senhor não deve deixar que os assírios o assustem, dizendo que Deus não pode salvá-lo. Deus vai fazer o rei da Síria ouvir uma notícia que o fará voltar para a terra dele e Deus vai fazer com que ele seja morto ali. Os assírios ameaçam outra vez. O oficial assírio soube que o rei da Síria havia saído de Laquis e que estava lutando contra a cidade de Líbina. Então foi até lá para falar com ele. Os assírios souberam que o exército dos egípcios, comandado pelo rei Tiraca, da Etiópia, vinha vindo para atacá-los. Quando o rei da Síria soube disso, mandou uma carta para o rei Ezequias de Judá. A carta dizia o seguinte: o seu Deus, em que você confia, lhe diz que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos, mas não deixe que ele o engane. Você já ouviu falar daquilo que um rei assírio faz com qualquer país que ele resolve destruir? Por acaso você pensa que poderá escapar? Os meus antepassados destruíram as cidades de Gozã, Arã, Refesve e mataram o povo de Éden que morava em Telassar, e nenhum dos seus deuses o pôde salvar. Onde estão os reis das cidades de Ramate, Arpade, Sefarvaim, Rena e Iva? O rei Ezequias recebeu a carta da mão dos mensageiros e a leu. Então foi até o templo, pôs a carta ali na presença de Deus o Senhor e orou assim: ó Senhor, Deus de Israel, que está sentado no teu trono que fica acima dos querubins. Só tu és Deus e governas todos os reinos do mundo. Tu fizeste os céus e a terra. O Senhor olha para o que está acontecendo com a gente. Escuta todas as coisas que Senaqueribe está dizendo a fim de insultar a ti, ó Deus vivo. Todos nós sabemos, ó Senhor, que os reis da Síria destruíram muitas nações, arrasaram as suas terras e queimaram seus deuses, e que não eram deuses de verdade, e sim imagens de madeira e de pedra feita por mãos humanas. Agora, ó Senhor, nosso Deus, salva-nos dos assírios, para que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só tu, ó Senhor, é Deus. A mensagem de Isaías para o rei. Então Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias, e nela dizia que, em resposta à oração do rei, o Senhor, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: a cidade de Jerusalém ri e caçou de você, Senaqueribe. Contra quem você pensa que falou? E para quem você olhou com orgulho? A quem você pensa que ofendeu e insultou? Você fez tudo isso contra mim, o santo Deus de Israel. Você me mandou seus mensageiros para gabarem de que, com seus muitos carros de guerra, você conquistou as mais altas montanhas do Líbano. Você se gabou de ter cortado os mais altos cedros e os melhores ciprestes e de ter chegado até os lugares mais distantes das lindas florestas. Você se gabou de ter cavado poços em terras estrangeiras e de ter bebido a água delas. Gabou-se também de que os pés dos seus soldados fizeram cercar o rio Nilo. Por acaso você não sabe que fui eu que planejei tudo isso há muito tempo e agora fiz tudo isso acontecer? Eu dei a você o poder de fazer cidades cercadas de muralhas virarem montões de entulho. Por isso os seus moradores ficaram fracos e andavam cheios de medo e de vergonha. Eles ficaram com o capim do campo e a erva verde, e como a erva que cresce
nos telhados, quando o vento quente do leste sopra e os faz secar. Mas eu conheço muito bem. Eu sei que você faz e aonde você vai. Sei que você me odeia. Eu sei do seu ódio e do seu orgulho, e agora eu vou pôr uma argola no seu nariz e um freio na sua boca, e farei você voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Depois Isaías disse ao rei Ezequias: isso é um sinal daquilo que vai acontecer. Neste ano e no ano que vem vocês terão para comer somente aquilo que nascer por si, sem ser plantado. Mas no ano seguinte vocês poderão semear e colher cereais e plantar parreiras e comer uvas. As pessoas de Judá que não tiverem morrido vão florescer como plantas que firmam as suas raízes na terra e dão frutas. Vocês ficarão em Jerusalém e no Monte Sião, porque o Senhor Deus resolveu fazer com que isso aconteça. Isaías continuou: portanto, o Senhor Deus diz o seguinte a respeito do rei da Síria: ele não entrará nessa cidade e não atirará uma só flecha contra ela. Nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade e não serão construídas rampas de ataque ao redor dela. O rei da Síria vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio, sem ter entrado nessa cidade. Eu defenderei e protegerei essa cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Eu, o Senhor, falei. Naquela noite, o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados. De manhã, os que sobraram viram os corpos dos mortos, então Senaqueribe, rei da Síria, se retirou, voltou para Nínive e ficou lá. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararat. Outro filho seu, chamado Esarhadon, ficou no lugar dele como rei. Olha que porção maravilhosa de nós vermos Deus protegendo o seu povo. William MacDonald, no seu comentário bíblico popular do Antigo Testamento, vai falar o seguinte, dos versículos 14 ao 20, que Ezequias tomou a decisão sábia de levar a carta ao templo, onde estendeu-a perante o Senhor. A oração do rei demonstra sua confiança profunda no Senhor. Em resposta, Deus ouviu e enviou a Ezequias uma resposta em duas partes por meio de Isaías. Essa atitude de Ezequias deve nos ensinar a quem devemos recorrer nos nossos momentos de maior necessidade e desespero. Devemos nos lançar em oração ao Senhor porque Ele nos responderá. Ele nos ouvirá e intervirá em nossas situações quando mostramos confiança nele. Essa foi a nossa leitura de hoje e agora vamos para as nossas lições e reflexões. A primeira reflexão que devemos fazer é em relação a confiar em Deus para proteger e também quando as nossas necessidades estiverem lá no alto e quando o desespero bater, confiar em Deus deve ser a única e verdadeira saída para todas as nossas situações. Confiar em Deus não é apenas uma forma de responder, mas também de se preparar para enfrentar todas as demais situações. Essa basicamente foi a nossa lição, dividida em duas partes. A primeira, no momento que a gente recebe ela, e em outro momento, quando a gente está passando por ela. A gente pode ver exatamente como o rei Ezequias era uma demonstração de confiança, um exemplo de confiança em Deus. E nós devemos nos inspirar nesse mesmo modelo de confiança em Deus, para que a gente também possa viver coisas semelhantes como o Senhor. Nos próximos capítulos a gente vai ver que após grandes livramentos surgirão provações muito sutis, orgulhos, concessões e sementes que produzirão consequências futuras. Nem toda ameaça chega como invasão, algumas entram como admiração. A gente vai ver nos próximos capítulos como o rei Ezequias ele é curado miraculosamente e também que no futuro, mediante essa cura divina, ele vai estar encrencado por ter confiado demais, não em Deus, mas agora no seu status. Muito obrigado pela sua presença, eu te espero aqui amanhã e que Deus te abençoe. Até mais.